Bom, notícia urgente de última hora: Ramon Dias, técnico do Vasco, e o filho dele, o Emiliano Dias, acabaram de pedir demissão do clube. O Vasco jogou hoje pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, perdeu por 4-0 e ainda no vestiário, Ramon Dias e o Emiliano Dias fizeram um comunicado aos jogadores, disseram que estavam se despedindo do clube. O Vasco, que nesse momento tem 3 pontos em 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro e ainda nessa rodada pode entrar na zona de rebaixamento, isso que tem sido uma constante nesse time do Vasco. Inclusive, no ano passado, quando o Emiliano Dias chegou no Vasco, foi justamente para fazer a campanha que tiraria o Vasco do rebaixamento, da zona de rebaixamento, livraria ele do rebaixamento do ano passado. E a chegada dele em julho do ano passado foi acompanhada também da chegada de algumas contratações que o Vasco fez, muito importantes, como o Payet e o Verratti, que foram aí os principais jogadores da campanha que livrou o Vasco do rebaixamento no ano passado. Esse ano, o trabalho do Ramon Dias já não era um trabalho tão bom, era bastante questionável. Foi eliminado no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, pela bela campanha que o Nova Iguaçu fez, diga-se de passagem, com todo o mérito, jogou muito bem contra o Vasco, mas as apresentações do Vasco de modo geral, tirando talvez o jogo contra o Flamengo em que o Vasco mereceu ganhar, de modo geral as outras apresentações do Vasco não foram boas apresentações, o trabalho já vinha sendo questionado e, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Ramon Dias já vinha sendo sondado pelo River Plate, ele que já dirigiu a equipe argentina por 3 vezes e já tinha dado inclusive as suas condições para que ele assumisse o time do River Plate caso o Demichelis, que é o atual técnico do clube, fosse demitido. O Vasco fica mais uma vez sem técnico, mais uma vez começa uma campanha de Campeonato Brasileiro muito mal, e vamos ver agora quem que o Vasco deve trazer para o lugar do Ramon Dias. Não tem muitos técnicos bons disponíveis no mercado, essa é uma verdade. Ainda não apurei se o Vasco tem um plano A para assumir a vaga do Ramon Dias. Talvez o Vasco já tenha algum planejamento, visto que já saiu na mídia essa sondagem do River Plate em relação a ele. O Vasco já estava meio ciente que isso poderia acontecer, e como a campanha do Ramon Dias não era muito boa, como as apresentações do Vasco nesse ano não são iguais às do ano passado, onde o Ramon Dias chegou e disse que livraria o Vasco do rebaixamento e fez, esse ano já não é a mesma coisa. O Vasco provavelmente já tem algum planejamento para poder substituir o Ramon Dias. Vamos ver quem vem aí para esse time do Vasco. A situação, mais uma vez, não é das melhores, mas talvez tenha sido melhor o Vasco trocar de técnico agora, no começo do campeonato, visto que as coisas já não estão andando muito bem, e pelo menos na minha opinião, o elenco do Vasco não é tão ruim assim, não é um dos piores elencos, não é um elenco para estar em 16º colocado no momento, e tomara que o Vasco consiga achar aí um técnico de peso para assumir a vaga do Ramon Dias. Para a próxima partida, o Rafael Paiva, que é o técnico do Sub-20, deve ficar à frente da equipe, não sei por quanto tempo, mas nesse momento são essas as informações que a gente tem, e qualquer atualização sobre o Vasco e sobre qualquer time da Série A eu vou estar trazendo aqui para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participa nesse vídeo, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.